União e Reconstrução. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas. A empresa que faz você sorrir de verdade. Band Mulher já começou para você uma excelente tarde de terça-feira com muitos conteúdos por aqui. Inclusive hoje é dia da fraternidade, vamos te mostrar um trabalho feito por um grupo de voluntários aqui em Uberlândia que além de distribuir refeições pelas ruas, também levam acolhimento, abraços e muito amor. Vocês vão conhecer. No Corpo e Mente em Equilíbrio, um assunto que poucos gostam de comentar, mas é muito importante falar sobre isso, que é a fissura anal. A gente vai esclarecer tudo sobre esse problema. Tem também dicas sobre clareamento dentário. E no quadro De Dentro para Fora, vocês vão conhecer e ver como que foi a primeira consulta da mamãe selecionada para ganhar uma transformação. Já fica comigo, não perde tempo não, que o Band Mulher já começou. E a gente já começa com o nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, com o nosso parceiro Check-up Medicina e Diagnóstico. Gente, apesar de ser um tema muito delicado, muitas vezes cercado de constrangimento, a fissura nasal é uma condição bastante comum e afeta milhares de pessoas. E a gente vai entender mais sobre causas, tratamentos, sintomas com o Dr. Bruno Ferola, que está de volta ao nosso programa. Bem-vindo novamente, doutor. Boa tarde, Vanessa. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando de um tema tão importante, né? Da outra vez falamos um pouquinho sobre câncer, tecnologia, robótica. Dessa vez é um tema que é tão relevante quanto, mas com uma gravidade menor, mas que isso acaba afetando muito a qualidade de vida das pessoas, né? O público, tanto masculino quanto feminino, tem uma prevalência alta aí das fissuras anais, das hemorroidas. Então é um tema que, apesar de ser considerado por muitos um tabu, ele é muito comum e vale muito a pena ser abordado. E, inclusive porque a gente tem muita novidade a respeito, né? Antigamente o tratamento era muito limitado e hoje a gente tem tecnologias e inovações aí que deixou o tratamento muito melhor, muito mais eficaz e muito mais confortável para os pacientes. E eu tenho a impressão de que muitas pessoas constrangidas de falar ou de entender acabam não procurando um profissional adequado. Antes de mais nada, vamos entender o que é e o que causa uma fissura anal. Certo. A fissura anal é um machucado que ele aparece no canal do ânus, muitas das vezes confundido com hemorroida, porque a população em geral pensa que toda dor, todo desconforto na região do ânus está relacionado com hemorroida. São diagnósticos afins, mas de tratamentos diferentes e com causas diferentes. A fissura ela é particularmente causada por algum tipo de trauma no ânus e na maioria das vezes causada por fezes ressecadas, por constipação, né? E isso gera muita dor, muito desconforto, às vezes algum inchaço e por muitas das vezes sangramento também na região anal. Deixa a evacuação que deveria ser tranquila, confortável, de uma maneira muito chata, muito dolorida. A pessoa acaba ficando até com medo de ir no banheiro, sabe? E é importante para a gente abordar isso, porque às vezes com medidas simples a gente consegue reverter a maioria dos casos. Nos casos mais graves, aí pode ser necessário um tratamento mais específico, né? Você falou que é parecido, mas é diferente da hemorroida, mas um pode levar ao outro? Não, são diagnósticos diferentes, eles podem estar ao mesmo tempo, eles podem coexistir. A pessoa pode ter hemorroida e fissura, né? Mas a fissura ela é um machucado, a hemorroida é uma dilatação de vasos sanguíneos na região do ânus. Todas duas com sintomas semelhantes, dor, sangramento, inchaço, desconforto evacuatório, mas o tratamento é totalmente diferente, os mecanismos são diferentes. Por isso que o primeiro passo aí na questão de buscar uma ajuda, né, é procurar um especialista para você ter um diagnóstico correto e a partir daí você ter uma proposta de um tratamento adequado. Entendi. Né? E o que a gente pode falar em relação a tratamento, né? Eu creio que é tão difícil que se a pessoa já tem esse tipo de machucado, principalmente às vezes que tem fezes ressecadas, intestino preso, aí vira um trauma muito maior, porque está sentindo dor, aí desanda tudo, né? Com certeza.
O tratamento inicial, ele consiste nas medidas clínicas, a pessoa alimentar melhor, controlar melhor o hábito intestinal, ter uma dieta rica em fibras, hidratar bem, de maneira que ela tenha uma evacuação de fezes amolecidas, de fezes mais de consistência pastosa. Isso aí já vai ajudar bastante na melhora dos sintomas, mas você precisa de um tratamento específico. Falando especificamente em fissura, hoje nós temos 3 opções de tratamento. Um tratamento com pomada, que resolve uma boa parcela dos casos, mas não é extremamente eficaz. Tem a segunda modalidade de tratamento, que é a aplicação da toxina botulínica, que é um tratamento relativamente novo, muito mais eficaz que a pomada, aplicação única, muito tranquila em relação a ser realizado, né? E a última opção, que é a cirurgia, que isso gera trauma, gera medo das pessoas, falar em cirurgia na região do ânus, né? Uma coisa muito delicada. E hoje a gente tem visto que a fissura ela traz mais sofrimento do que a cirurgia. A cirurgia de fissura hoje ela é uma cirurgia com muito boa recuperação, com baixo risco, com retorno rápido às atividades do dia a dia, por conta de uma questão. Hoje a gente tem um laser disponível e a cirurgia a laser ela ficou muito menos invasiva, com todos esses benefícios que eu acabei de listar, né? Hoje não justifica a pessoa sofrer com fissura, porque temos recursos, né? E a cirurgia a laser deixou esse pós-operatório que era temido, hoje muito mais confortável. E era isso que eu queria até te perguntar, a questão do pós-operatório. A pessoa ela tem que mudar o estilo, o ritmo de vida, o hábito, ainda mais às vezes se ela trabalha ali sentada, é algo que vai demorar a pessoa a ter esse conforto novamente, não vai? Como todo pós-operatório, a gente tem um tempo de repouso. Para fissura e estendendo também para hemorroida, aí, essa questão do pós-operatório, uma semana hoje é o suficiente para a maioria dos casos. Com uma semana a pessoa consegue se restabelecer bem e voltar rapidamente ao seu dia a dia. Isso antigamente era muito pior, era uma recuperação muito mais longa, muito mais sofrida, muito mais dolorosa. Então, com essas tecnologias, principalmente com o uso do laser, a gente tem tido a oportunidade de oferecer um pós-operatório muito mais tranquilo, muito mais rápido, com um retorno muito mais precoce ao seu dia a dia. Quais são os riscos de não tratar, de deixar em casa e tentar achar que vai resolver com uma pomadinha qualquer? Isso pode se estender para depois algo pior? A fissura não vira algo pior, mas ela pode ser confundida com algo pior. Quando a gente fala de algo pior, nosso medo, né, sempre é lesões relacionadas a câncer. Então, o câncer ele pode dar sintomas semelhantes à fissura. Então, se a pessoa tem dor, tem sangramento, tem desconforto evacuatório, ela deve procurar um profissional, primeiro para saber se isso é uma fissura. Se for fissura, ótimo, tem um tratamento muito tranquilo e eficaz. Se não for, né, ter um diagnóstico adequado para a gente poder tratar da melhor maneira. Então, o medo maior é deixar uma coisa que você achava que era uma fissura ser uma coisa mais grave e você deixar de tratar de maneira adequada. Entendi. Né? E como a gente falou no início, gente, é um assunto que às vezes as pessoas têm vergonha de comentar, que não assumem que está com esse sofrimento. Sim. E é muito importante falar. E como o senhor falou da hemorroida, fica o convite aqui para em outra ocasião voltar aqui para a gente falar especificamente, que é um assunto muito interessante, que é importante e as pessoas ficam no celular ali, né? Sim. No banheiro, eu acho que tem aumentado o número de hemorroida, não é? Isso é um fator de risco. Ficar muito tempo sentado no vaso é um fator de risco para desenvolvimento de crise hemorroidária. Puxando o gancho aí dos tratamentos, né? Hoje na hemorroida a gente tem muita novidade. O Botox ele é usado para amenizar o sofrimento do pós-operatório. O laser ele também é usado na cirurgia de hemorroida. Depois a gente pode falar mais a respeito. Você tem 2 tipos de laser que podem ser usados. Isso tudo compõe um arsenal de técnicas para deixar uma coisa que é temida, né? Tranquila e melhorar a qualidade de vida e melhorar toda essa questão evacuatória aí que aflige muita gente. São doenças muito prevalentes. Muita gente sofre com isso e sofre calado. E não precisa disso hoje, né? Então fica o convite para a gente estender esse assunto numa próxima entrevista. Muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Vanessa. Muito obrigado. Bom. E vou falar para vocês, né? A gente acabou de falar sobre esse tema que ainda é um tabu para muita gente, mas que afeta a qualidade de vida de milhares de pessoas, que é a fissura anal, né? E também as hemorroidas. Esse mal, gente, ele afeta milhares de pessoas e o diagnóstico, através de exames por imagem, facilita muito o tratamento e torna ele mais eficaz e assertivo. Exames como ultrassonografia e também ressonância magnética, eles permitem a visualização detalhada dessa região, garantindo precisão no diagnóstico e também contribuindo para um tratamento mais eficaz. Então,
Conte com o check-up para acolher o seu problema e contribuir com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração para o seu diagnóstico. Combinado? Check-up, medicina e diagnóstico, resultados a serviço da vida. Agendamentos e informações, fácil. Ligue no telefone 34 33 1000 ou visite a matriz que fica bem ali na região central, na rua Duque de Caxias, número 179. Combinado? Semana que vem tem mais aqui Corpo e Mente em Equilíbrio. Bora pro intervalo e na volta nós vamos conhecer uma voluntária que entende muito bem sobre fraternidade. Aproveite a promoção Maio Amarelo da Autoescola Condutore para adicionar ou tirar sua habilitação. Planos a partir de R$ 115,90 ao mês. E a Condutore tem motopista grátis, curso de legislação em 7 dias e 4 unidades em Uberaba. Autoescola Condutore. Vem pra cá! Vai trocar o óleo do câmbio automático do seu carro? Neste mês aqui na Nacional, na troca de óleo do câmbio automático, você ganha 10% de desconto, não é isso, Davi? Isso mesmo, e também contamos com uma equipe especializada em mecânica, autoelétrica e ar-condicionado, prontos para te atender. Nacional Peças, vem pra cá! Atenção, Uberaba e região, aqui no Cervejeiro Bebidas tem sempre uma grande variedade de produtos e o menor preço para você. E o melhor, hein? Aqui no Cervejeiro só produto de qualidade, né, Nelson? É isso mesmo, Emerson. Aqui a gente negocia produtos de qualidade para garantir sempre o menor preço para você. Cervejeiro Bebidas, vem pra cá! Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Central Rural você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disque entregas 3259-1800. Casa dos Pisos. Piso extra 43 por 43. Argamassa grátis 22,90. Revestimento branco 19,90. TV 366 89,90. Casa dos Pisos Uberlândia 3227 1747. Ofertas aqui tem agropecuária. Farelo de arroz 30 quilos 39,90. Farelo de trigo 40 quilos R$ 85,00. Milho grão 40 quilos R$ 64,90. Pagamento à vista, dinheiro ou Pix. Aqui tem agropecuária. Aldo Borges Leão. Em equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Já estamos de volta e eu sigo falando sobre saúde. Olha só, gente, com o aumento dos casos de dengue, a Unimed Uberlândia reforçou o atendimento no Espaço Mais Unimed, que fica ali no Uberlândia Shopping, para cuidar de você de forma rápida e muito eficiente. A unidade oferece atendimento sem agendamento prévio, que é incrível quando você está doente, você não quer agendar, né? Com médicos especializados, exames laboratoriais e hidratação venosa. De segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até às 6 horas da tarde e ao sábado, das 8 da manhã até às 11, você pode buscar ajuda sem precisar marcar horário, viu? Se tiver dúvidas sobre sintomas ou suspeita de dengue, você também pode entrar em contato pelo WhatsApp, que está aparecendo aí na sua telinha. Cadê o WhatsApp, turminha? Que a Unimed com certeza vai te explicar tudo isso aí, tá? A Unimed reforça o seu compromisso com cuidado, oferecendo estrutura e atendimento direcionando para você. Quando o cliente mais precisa, você tem a Unimed. Aos primeiros sintomas de dengue, conte com a Unimed Uberlândia. Combinado? Você já fez um ato fraterno hoje? Deu aquele abraço apertado, uma palavra de afeto com alguém? Pois é, gestos que mostram empatia e solidariedade. E hoje é o dia da fraternidade. Nós vamos conhecer uma voluntária que entende muito bem de ser fraterna, que ela é voluntária do grupo Anjos da Rua, que é a Lúcia. Bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Vocês são anjos da rua, que ajudam as pessoas que vivem em situação de rua. Conta pra gente sobre o projeto, como que é esse trabalho que vocês levam, não só refeição, mas realmente um ato de fraternidade para quem precisa.
O Anjo das Ruas é uma instituição, uma ONG que existe há 11 anos em Uberlândia. Hoje a gente faz um trabalho não só com pessoas em situação de rua, mas também com famílias e vulnerabilidades. A gente ajuda. E levar esse trabalho para a rua, a gente sempre fala, não é só levar comida, porque todas as terças-feiras a gente sai distribuindo alimentos, né? A marmita. Mas a gente leva uma palavra, leva humanização. Porque é uma população invisibilizada, é uma população que não se vê marginalizada. Então a gente leva a palavra, a gente leva um apoio, a gente às vezes só fica escutando o que eles têm a falar, muitas vezes eles têm muito a falar porque eles quase não são vistos, né? Eles não falam. Então a ONG trabalha com isso, com a humanização e o amor para essas pessoas que estão na rua. Há quanto tempo que você já está na ONG? Na ONG há 3 anos e meio. E aí, como que é esse trabalho que você faz em comum com todos, assim? Como que é a sensação de estar ali para servir, para ajudar? Eu falo que eu tenho muito da vida, então eu dou para a vida o que eu recebo. E muitas vezes está sentado ali, eu falo sentado na calçada, porque você encontra ele sentado na calçada, e ver aquela pessoa, só dela te olhar e ela ser vista, ela te abraçar. Tem um caso muito interessante, teve um cara, ele estava revirando o lixo, e aí a gente falou, quer jantar? E ele estava com tanta fome que ele deu um pulo, sabe aquelas latas de lixo verde? E me abraçou. E eu tinha pouco tempo que eu estava lá, né? E eu abracei ele assim. E aí, sabe, você sente aquela coisa assim, naquele momento você fez diferença na vida de uma pessoa. Entendi. Sabe? E aí teve um também que a gente passou e ele tinha feito um fogozinho e ele estava cozinhando uma carne podre, a carne estava... Oh, meu Deus. E a hora que a gente chegou para entregar para ele chorou e falou que tinha pedido a Deus. E aí você saber que você fez diferença na vida de uma pessoa, pelo menos por um dia, é gratificante demais. Que demais. lindo, né? E aí, gente, eu conheci esse trabalho desde que a gente fez uma reportagem, depois vocês acompanham no nosso YouTube com eles, e vendo vocês ali nas ruas, né? Não só entregando o alimento que é essencial, mas esse ato de amor, carinho mesmo, isso é muito importante, né? Como você mesmo disse, você percebe que muitas vezes eles são invisíveis, estão ali, as pessoas passam, todo dia a gente passa, a gente vê, mas a gente não tem aquela troca, né? E o momento que eles têm a troca é quando vocês estão ali, né? Isso, e eles brincou de anjo, eles falam, chegaram os anjos, né? Muitas vezes eles falam, tem gente que só joga marmita e sai correndo. Por que tem esse trabalho? Não, vocês param, conversam, abraçam, houve muita história. Teve um voluntário nosso que muito tempo, um assistido nosso, que há muito tempo ele falava que queria ser resgatado, porque a gente faz isso também. Se a pessoa escolher sair daquela situação, junto com outras instituições de Uberlândia, a gente encaminha. E aí ele finalmente achou um lugar lá no Santa Gema, que bom. E aí ele deu um depoimento, sabe, que foi isso, os Anjos das Ruas, inclusive a Fernanda, que você falou que conversou com ela, indo lá toda terça-feira, conversando, foi plantando aquela sementinha e dando a ele a oportunidade, a vontade de voltar, sabe, voltar para a vida, voltar para a sociedade. E é um trabalho assim, ele é lento, ele é de formiguinha, porque todos os dias a gente vai lá. E a gente não cobra nada, a gente não julga, mas a gente deixa bem claro, existe uma oportunidade de fazer diferente. Se vocês escolherem, a gente vai estar aqui na próxima terça. Ai, que lindo, né? E como que é isso para você? Você está ajudando eles, você vê uma transformação na vida deles. E para você, como voluntário, como que isso transforma a sua vida? Me faz ter mais fé nas pessoas. Eu sou terapeuta, eu trabalho com a mudança das pessoas, mas a pessoa chega até a mim querendo essa mudança. Então é um trabalho fácil. Mas quando a pessoa está ali, igual esse, teve um assistido nosso que ele pediu para ser recolhido, só que a hora que ele chegou na porta, ele não deu conta, voltou para trás. E aí ele ficou fugindo da gente por um tempo, porque ele ficou com vergonha. E quando a gente encontrou ele, abraçou e falou para ele, tá tudo bem, a gente erra mesmo, já fiz coisas que eu não consegui terminar. E aí ver que existe um humano por trás daquela pessoa. Muitas vezes eles estão envolvidos em drogas, porque para dar conta daquela história precisa estar lá, né? Então, para mim, é entender que existe vida, que existe amor em todos os lugares. Fora, às vezes, você dá marmita para aí divide com todos, assim, sabe? Então, é olhar para um lugar onde que parece ser invisível, mas ali existe amor, acolhimento.
Isso me traz esperança. Que legal. Sabe? Me traz... Hoje é dia da fraternidade, né? Por isso eu quis tanto falar sobre isso. Como que você, com tanta experiência como voluntária, com tudo que você vê na rua, pode dar dica para quem está assistindo a gente para ter um ato fraterno? Às vezes a pessoa não consegue participar junto com vocês. Mas de que forma que no meu dia a dia você acha que a gente pode ter esse ato, né? Eu até comentei na abertura do programa, falei, você já deu um abraço, uma palavra de carinho com alguém? É mais ou menos isso, assim, você levar essa irmandade para as pessoas num ato, com quem quer que seja? A fraternidade, ela é uma virtude de ser. Então, eu, por mim só, né, pelo próprio ser humano, eu já sou fraterno. Então, o abraço, a caridade, a solidariedade, ela é consequência dessa fraternidade. Como ser fraterno no dia a dia? Talvez você não pode dar um abraço, mas se você olhar a humanidade com mais amor, ter menos julgamento pelo outro, se você conseguir viver a sua história sem passar por cima da história do outro, isso é um ato de fraternidade. Mas se você quiser um pouco mais, se você quiser fazer caridade, aí você pode distribuir alimentos, inclusive nós estamos precisando de voluntários, ou você pode dar um abraço. Mas ser fraterno é ter um olhar mais amoroso, mais inclusivo, onde você coloca todo mundo no lugar que ele é. Então, se você pode ser parando de falar mal dos outros, você pode ser fraterno. Olhando as pessoas e não julgando, você pode ser fraterno. E levando um abraço, você pode fazer uma caridade, uma solidariedade e um ato. Então, já que você comentou, vamos falar aqui rapidamente, a gente até rodou aí, mas o Instagram novamente da ONG, porque para quem quiser ser voluntário, para quem quiser pelo menos conhecer, onde vocês têm um encontro, como que é feito, qual que é o contato para quem tiver vontade de conhecer e participar. Pastoral Anjos das Ruas UD no Instagram, vocês vão encontrar. Todas as terças-feiras, às 9 horas da noite, no bairro Aparecida, a gente sai com as marmitas, a gente vai em determinados bairros, a gente atende Lagoinha, atende Esperança, alguns lugares. A gente tem também ações de Dia das Crianças, Natal, e a gente também dá auxílio aos romeiros. Então, ajuda, a gente precisa muito. Então, se você quiser conhecer alguém, entre em contato com a Pastoral Anjos das Ruas UD no Instagram, chama no direct e a gente vai te responder, te passar todas as informações. Com esse tempo de frio e chuva, agora começou o frio, os voluntários meio que desaparecem. Então, a gente precisa muito de voluntários. Se tocar o seu coração, pode procurar a gente. E é uma hora que é a mais necessitada, né? Para acolher, para pegar também doações, para aquecer quem está precisando. Cobertores e blusa de frio, nesse momento, é extremamente importante. Vamos ajudar, vamos ser fraternos, levar o nosso sentimento de irmandade para quem precisa, né? Parabéns, levo o meu abraço enorme para todos que fazem parte do Anjos da Rua. Mais uma vez, parabéns e que vocês possam aquecer o coração com um abraço, com a palavra de carinho de várias pessoas. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade dos Anjos da Rua poder mostrar o nosso trabalho que é tão importante para a sociedade. Muito bom. Você pediu muito para falar sobre voluntariado, mas é mais a importância do outro, assim, mais o olhar para o outro, e a gente está precisando de voluntário, a gente é 100%, sabe, social, então... Muito obrigado por abrir essa oportunidade para a gente poder nos mostrar. Que gracinha, a gente é que agradece, tá? Seja sempre bem-vindo aqui no nosso estúdio. Muito obrigada. Intervalo rapidinho, na volta tem dica para clareamento dentário e vamos mostrar a transformação da mamãe no nosso quadro de dentro para fora. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas. A empresa que faz você sorrir de verdade. Antes de pegar a estrada, faça uma revisão, check-up no seu veículo aqui na Fiauto Peças e Serviços. Suspensão, freio, direção, ar-condicionado, parte elétrica e muito mais, não é isso, Amanda? É isso mesmo. Agende a substituição do óleo do automático aqui com a gente. Estamos com preços especiais. Fiauto Multimarcas, vem pra cá.
A Casa de Carnes Bandeirantes comemora 36 anos e o seu Empório 6 anos, sempre com os melhores cortes em carnes, linguiças, quibes e ainda um completo empório com vinhos, cachaças, queijos, castanhas, tábuas de frios e muito mais, não é isso, Zé? É isso mesmo. O melhor sabor bovino está aqui. Casa de Carnes Empório Bandeirantes, vem pra cá. Venha sentir a melhor experiência gastronômica de Uberaba. A Luz Burger traz hambúrgueres suculentos, bebidas geladas, sobremesas de dar água na boca e aquele delicioso hot dog, né, Luciano? Isso mesmo. Venha saborear o melhor hot dog de Uberaba. Luz Burger, vem pra cá! Sua mãe merece ouvir o melhor com a marca que ela confia. Na campanha especial de Dia das Mães, a Philips oferece aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Vai trocar o óleo do seu veículo? Venha para a troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. São 2 lojas em Uberaba e 2 em Uberlândia. Sendo uma das lojas em Uberaba com Auto Centro e uma grande variedade de escapamentos. É isso, Fabiana? É isso mesmo. No nosso espaço, cuidamos do seu veículo com honestidade e confiança. A troca de óleo da Casa dos Filtros. Vem pra cá. A necessidade de sua obra é caçamba. Fale com a Transforte. Precisa de maquinários de primeira linha, caminhões Munk, guindastes, roll-on, roll-off, o famoso Julieta? Fale com a Transforte. Há mais de 30 anos atendendo Uberaba e toda a região com frota própria, equipe especializada e um serviço de alta qualidade. Transforte Locações. Vem pra cá. Tá precisando de implante dentário? O Instituto Implementar é o lugar certo para você que sonha um sorriso completo e fixo. Não é isso, doutor Hélio? É isso mesmo, Emerson. Nós renovamos nosso estoque de implantes para atender vocês sem demora. Mas corra que o estoque é limitado, hein? Instituto Implementar aqui no coração de Uberaba. Vem pra cá. Já estamos de volta, gente, muito se fala sobre clareamento dos dentes, né? Nada melhor que um sorriso branco e bonito. Mas sempre surgem as dúvidas quando a gente fala de tratamentos que trazem resultados, segurança, menos dor. Por isso eu convidei aqui a dentista a doutora Taimara para falar pra gente como que anda esse processo de clareamento, atualizações. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. A gente é que agradece, né? A gente adora um sorriso bonito e branquinho, né? E quando se fala de clareamento, existem tantos mitos e medos e aí a gente queria saber quais são os tratamentos hoje em dia que são os mais usuais. Os mais indicados, nós trabalhamos basicamente com 2 clareamentos. É um clareamento que é feito no consultório e o clareamento que é feito em casa, tudo com a assistência do profissional da saúde, certo? Antigamente, só antes da gente entrar nesse detalhe, eu descobri que agora o laser era o bam. Ah, faz o laser, não tem esse trabalho. Não se usa mais o laser? Não, o laser não é mais indicado. A gente continua fazendo todo o protocolo do clareamento no consultório, só que sem o uso de laser. Continua o mesmo procedimento, com o mesmo material, só que sem o laser. E em conjunto também a gente trabalha com a questão do clareamento caseiro, que é um pouco mais confortável, digamos assim, que é feito no cantinho da sua casa, no seu conforto, no horário que você está mais disponível a fazer aquele procedimento, que é o que traz um conforto maior também. Mas atualmente no consultório, o que eu mais gosto de indicar para os meus pacientes é a questão da junção dos 2 protocolos de clareamento, tanto o consultório quanto o caseiro. Por quê? A gente vê que traz um benefício, traz um resultado de uma forma rápida e que o paciente fica satisfeito com a cor que a gente adquiriu ali durante esse processo do tratamento clareador. Um medo muito grande que as pessoas têm é da dor, porque né, aquela questão, vai usar um ácido, vai doer, a sensibilidade, mudou alguma coisa nos últimos tempos? O que acontece? A sensibilidade é algo que a gente consegue prever como que se o dente ele vai estar mais sensível, se ele vai sofrer mais danos durante o processo. Como? Através de uma boa avaliação. Então, por isso o clareamento ele precisa ser ministrado
com um profissional que está adequado para atuar ali no mercado. Então, antes da gente iniciar o tratamento, o paciente é convidado, né, a gente fazer uma avaliação geral, ver o que tem, o que precisa ser feito, porque muitas das vezes os pacientes eles chegam até as nossas clínicas, mas chegando ali ele não é indicado naquele momento a fazer um clareamento, porque às vezes existe uma doença periodontal, uma gengivite, às vezes tem processos de cárie, então assim, não é indicado nesse momento. Então, no ato da avaliação, a gente consegue ter alguns parâmetros de identificação se vai ter uma autossensibilidade ou não. Entendi. E falando sobre o tratamento, no que consiste? Tem uma moldura e coloca o ácido e aquilo ali vai atuando no dente? Como que é o processo? Isso, esse é o processo do clareamento dental caseiro. A gente faz um molde, através desse molde é feita uma moldeira, e aí, através dessa moldeira, a gente entrega para o paciente, junto com as seringas, e onde a gente explica a quantidade certa que vai colocar em cada dente, o tempo certo e tudo que vai ser preciso ali durante o processo. O que acontece? Às vezes os pacientes colocam, não tem esse acompanhamento, coloca muito gel, aí chega a dar sensibilidade maior, queima a gengiva, porque o ácido, quando ele entra em contato com uma gengiva, que é um tecido mole, ele vai gerando danos ali e chega a queimar também. Mas esse é o protocolo de clareamento caseiro. E no consultório, qual que é a diferença? No consultório, a gente faz uma aplicação de uma porcentagem de gel maior do que a gente dá para casa. Então, o resultado dele costuma ser instantâneo e é feito através, a gente coloca barreiras gengivais, protegendo o dente e a gengiva para atuar o gel clareador ali. E ele age durante 7 dias ainda após o dia que a gente faz o protocolo de clareamento, as sessões. Quanto tempo que dura um processo de clareamento? O clareamento, ele depende do tipo do dente do paciente, porque às vezes tem dente que tem uma anatomia maior, às vezes tem gente que tem anatomia menor. Então, esse tempo de duração que a gente está fazendo o clareamento caseiro, ele pode divergir de um paciente para o outro. Agora, a duração de quanto tempo, eu fiz o clareamento agora, finalizei, cheguei na cor que eu gostaria. Quanto tempo ele vai durar ali, branquinho, clarinho? Varia de 1 a 3 anos, a depender do paciente. A boa higiene, consultas periódicas, às vezes o paciente é tabagista, então tudo isso pode interferir ali no processo de duração do clareamento. Já que você falou, o que mais que ajuda ao dente amarelar e ficar feio? O que no dia a dia ele acelera? Já é algo natural, mas tem algo que acelera? Me explica sobre isso. A má higiene, bem assim, de forma sucinta, a falta de higiene, a falta de consultas periódicas, isso causa muita essa questão. Às vezes o paciente, eu tomo muito café, mas faz uma boa higiene dos dentes? Se sim, é algo que vai estar dentro dos parâmetros esperados ali na naturalidade da cor do dente. E por fim, né, gente, vocês estão vendo aí, né? Olha aqui, diferença quando você vê um dente tratado e um dente amarelo. É estético, né? Mas não é só estético também, né? Não, não é só estético também. Além da questão da estética, também traz uma boa segurança para o paciente também sorrir. Às vezes a gente encontra muita mulher que chega no consultório, tem dificuldade de sorrir, às vezes passa um batom vermelho, de sorrir com aquele sorriso, com aquela autoestima em cima, justamente por causa da questão estética ali em comum, né? Nossa, e a gente viu ali cada situação, assim, né, uns dentes bem amarelados. Durante o processo, tem que se evitar algo? A pessoa ama beber um café, aí zero café, ou então tem, assim, algo a ser evitado? É algo que a gente sempre pergunta. O que acontece? O gel clareador, bem sucinto, como que ele age? A gente passa um creme, os poros, o creme fica bem grosseiro na pele. Vai passando o tempo, o que acontece? Os poros absorvem. A mesma coisa é o dente. A gente tem uns tubos dentinários que vai absorvendo o gel clareador. Então, o que a gente pede? Que naquele momento onde o paciente está fazendo o clareamento, por exemplo, caseiro, terminou o caseiro, você vai terminar de fazer o clareamento, tirou a moldeira, você já vai tomar um café, vai tomar um vinho. Seus poros, eles estão abertos e eles vão receber esse pigmento da mesma forma que recebeu o gel. Então, a gente pede um período aí, em mínimo aí de 3 a 6 horas, depois que faz o uso da plaquinha, para esses tubos fecharem um pouquinho. E ter o cuidado. Terminou de tomar um café? Passa uma água na boca, tira aquele excesso de pigmento para manter esse tratamento de uma forma eficaz.
Muito bacana, né? É bom saber das atualizações quando a gente fala de cuidados com a saúde e com a nossa estética. Então, muito obrigada por nos atualizar sobre, né, como que tá essa situação de clarear dentes, que é sempre necessário, né? Sim. Cuidar da nossa saúde, da nossa estética. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço também. Agora, gente, a doutora vai ficar por aqui, porque eu vou receber a outra doutora. Gratidão. Chega aqui, Cláudia. Olá. Boa tarde. Oi. Tudo bem? Porque Tudo é a hora bem. do nosso quadro de dentro para fora, para você que toda terça-feira já sabe, a doutora Glaucia Milhome está por aqui. Nosso presente para o Dia das Mamães, para o mês das mamães, não é verdade? Isso aí. E hoje, né, a gente vai trazer a nossa ganhadora aqui para mostrar para vocês. Ela já foi até no consultório, a gente já começou os procedimentos dela. Como que ela chama? A nossa escolhida, a gente falou semana passada. Essa é a Ana Paula, gente. Ela foi acompanhada da filha dela e recebi ela no consultório pra gente conversar, né, conhecer a Ana Paula. E ela já foi servida ali, né, com uma aguinha ali para refrescar nosso menu da clínica. Que legal. E depois a gente foi para conversar e entender, né, o que está acontecendo ali, o que é a queixa da Ana Paula, qual que era, né, o que estava incomodando no rosto dela. Então essa parte aqui é onde a gente fica ali 1h30, 2 horas só conversando. Entendendo tá? quem é ela, o que incomoda, o que a deixa triste, o que ela quer mudar? Exatamente. Então a gente mapeou todos os pontos, né, que estavam incomodando. E aí eu fiz o plano de tratamento baseado nisso. E aqui a gente já estava marcando aí toda a face dela, esses pontos aí, onde a gente ia trabalhar, começando com o nosso ultrassom microfocado, que é o aparelho que a gente vai tratar o quê? Flacidez, né? E também tratar a papadinha ali que a gente tem falando, né? Que as pacientes se incomodam. Então a gente trabalhou aí tanto para melhorar e estimular colágeno, que quem não quer colágeno, né? É verdade. Já né? ativando aí o banco de colágeno da Ana Paula. E aí a gente fez mais um procedimento associado, que é um outro estímulo de colágeno, que é um boom mesmo. A gente associa na mesma sessão para que a gente consiga um resultado de levantar o rosto, né? Melhorar aquele rosto que vai derretendo. Que então vocês legal. acompanharam aí, basicamente, esse foi a primeira etapa. A Ana Paula, a gente ficou comigo ali umas 4 horinhas nesse primeiro dia. Que legal. Nesse bate-papo, né, da conversa, de entender junto com o procedimento. Antes da gente mostrar aqui até uma outra situação de como que é essa consulta, eu quero reforçar aqui a ideia que a gente trouxe para esse quadro, nesse mês das mães. As mamães estão sempre cuidando de todo mundo, né, Glaucia? As mamães cuidam da casa, cuidam do maridão, dos filhos e esquece de cuidar delas, né? Então, a sua ideia é valorizar mesmo, que ela se cuide, que ela se valorize, não é mesmo? Isso aí, a Ana Paula falou, né? A gente não tem como colocar aqui o áudio em real, mas ela falou, realmente eu cuidava de todo mundo e não tinha esse olhar, né? De parar e ver, né? Às vezes é um desejo que a pessoa tem, mas não sabe o que é melhorar. E eu acredito que vocês devem estar curiosas aí, né, para ver esse resultado. É verdade. Dá para colocar aqui. A gente vai mostrar. Aqui, tá aí na tela, ó. Ali é onde você marcou o que você fez, né? Isso, a gente trabalhou olheiras, né, que acomodando, queixinho que faltava, as linhas, né, as ruguinhas, marcas de expressão. Então foram todos os pontos que ela trouxe. A gente também deu uma melhorada nesse lábio. E aqui dá para vocês verem direitinho a falta do queixo, olha. Então a gente vai fazer esse contorno facial com o foco de levantar esse rostinho dela. Que legal. Então, a gente vai trabalhar todos esses pontos. Essa semana ela ainda vai voltar agora para continuar, não é isso? Isso, a gente fez isso em 2 fases, né? Então, a gente já fez o primeiro processo, que é esse que vocês acompanharam aí. E eu acredito que vocês estão curiosos para ver o resultado. Todo mundo quer ver o resultado. E como a gente não tem, eu trouxe um caso similar da Neuza, uma paciente também que tem um resultado bacana. A Neuza, que foi mais ou menos o que ela quis fazer. Essa é outra paciente que a gente vai mostrar como... Olha o resultado, gente, desse trabalho. Aqui a gente colocou da Neuza, porque era um caso parecido, vocês estão curiosos para ver, mas a Neuza também tinha essa falta de contorno, de queixo, vocês olharam, olheiras, né, que a Ana Paula trouxe. E aí a gente conseguiu esse resultado maravilhoso aí da Neuza. Nossa, Glaucia, o rosto ele fica mais fino, parece que a pessoa até emagrece, né? Porque a gente leva o rostinho pro lugar. Então, quando a gente reposiciona isso tudo, a gente tem esse resultado maravilhoso. Então, a gente tá esperando a Ana Paula lá com esse estímulo de colágeno, desinchar, e a gente vai para a segunda etapa desse tratamento, que é onde a gente vai conseguir melhorar todos esses pontos que a gente mostrou, queixinho, contorno. Então, por isso que eu falo, é uma construção, é aos poucos, né? É verdade. E a gente vai conseguindo isso naturalidade. Enquanto isso, a autoestima vai ficando lá em cima.
cima, né? Ela já, quando viu o primeiro resultado, porque você mesmo disse que tem alguns procedimentos que na mesma hora já percebe mudança, né? Isso, não, ela já chegou, já me mandou mensagem falando, nossa, tá todo mundo vendo já que eu tô melhor. Então, realmente, a pele tá mais cuidada, hidratada, a gente já conseguiu com o ultrassom e o estímulo de colágeno. Que e agora é legal. só fazer os pontos agora de sustentação, onde eu vou trazer elas pra vocês verem aqui. Semana que vem a gente tem essa segunda etapa aí que a gente vai mostrar, dessa segunda parte do tratamento. E logo, logo a gente tem esse resultado final. Ah, eu tenho certeza que essa mãe aí vai ficar ainda mais linda, mais feliz, vai cuidar da família com mais entusiasmo, não é verdade? É isso aí. Estamos ansiosos, eu também estou. Nós estamos ansiosos. Semana que vem, inclusive, a gente vai mostrar mais um pouco desse processo, do que ela vai fazer. O resultado final, gente, nós vamos trazer aqui no estúdio daqui uns dias, né? Nós vamos mostrar ela ao vivo aqui, não é verdade? Ela vai vir aqui para vocês verem, né? Como diz, real aqui esse resultado e o que isso impactou na vida dela, que eu acho que vai ser o mais importante. Parabéns mais uma vez por esse trabalho lindo que você tem feito com as mulheres, deixando as mulheres ainda mais lindas, viu? Eu que agradeço. Semana que vem eu tô te esperando aqui de novo. Eu vou estar aqui mostrar mais. E a gente tem mais novidades aí. Então comigo aqui, vamos encerrando esse programa de hoje. Eu te espero amanhã. Muito obrigada, doutora Gláucia. Eu que agradeço, Vanessa. Obrigada a vocês que estão nos acompanhando. Amanhã tem gastronomia e muito mais conteúdo. Eu te espero às 10:50, depois do Minas Urgente. Vocês ficam agora com a Kátia Fonseca, hein? Tchau, tchau. Tchau, gente.